Então, pessoal, como a gente já havia visto, né, na atividade passada, o formato geral da lei da função é esse daqui, f de x igual a x mais b. Então, ele pede para a gente tirar apenas os coeficientes. Então, o que é que eu quero que vocês visualizem sempre aqui? A é quem acompanha o x e b é o termo independente. Então, não importa a posição, quem tiver com x é A e quem tiver independente é B, certo? Então, vamos lá. Na letra A, o A é quem acompanha o x. Quem é que está aqui coladinho com o x? Não aparece. Então, isso significa que é o número 1. E o B é o que está independente, então o B é 6. Na letra B, A é quem está acompanhado com o x, mas cadê o x, né? O x não está aparecendo, então isso significa o quê? Que A é 0. E B é o independente, no caso aqui o B é menos 4. Aí vai ficar aquela dúvida, professor, é uma função porque A é 0. De acordo com o que a gente aprendeu em equação de segundo grau, né? Se A fosse 0, não era uma equação de segundo grau. Mas como a gente está falando de função, não deixa de ser uma função, tá? Só que ela passa a ser uma função constante. Isso daí vocês vão ver mais à frente, se der tempo, ou quando vocês estiverem no ensino médio. A segunda questão diz assim: uma indústria produz embalagens biodegradáveis e sua produção é de 600 unidades por hora. Letra A. Em 10 horas de trabalho, quantas embalagens biodegradáveis são produzidas? O que a gente vai fazer aqui? Se em 1 hora são 600 embalagens, então é só a gente fazer 600 vezes 10, ou seja, 6.000 embalagens. Na letra B, para produzir 4.800 unidades de embalagem biodegradáveis, quantas horas são necessárias? Então, aqui, o que a gente sabe? Que a cada 10 horas são produzidas 600 embalagens. Então, para fazer 4.800, quantas horas são necessárias? A gente tem aqui, né? Só é fazer a divisão de 4.800 por 600. Aqui, não sei se vocês já aprenderam, né? Mas de acordo com os zeros que tem no numerador, a gente pode cancelar os zeros do denominador, desde que seja a mesma quantidade. Então, corto aqui 2, corto aqui 2. Aí eu fico com 48 dividido para 6, que vai dar igual a 8. Então, serão necessárias 8 horas. Na letra C, pede: podemos afirmar que a quantidade de embalagens biodegradáveis produzidas é uma função do tempo de produção. Por quê? Né? Então, a resposta inicialmente é sim. E o porquê? Né? Porque à medida que o tempo aumenta, a quantidade de embalagens também aumenta. Então, uma está ali sempre ligada com a outra. À medida que o tempo diminui, a quantidade de produção de embalagens também vai diminuir, né? Então, essa daí é a justificativa, tá? Na letra D, pede que a gente escreva uma lei que relacione a quantidade de embalagens biodegradáveis com o tempo em hora. Então, aqui, ó, a gente pode chamar as unidades de embalagens de U e o tempo de T. Se eu fizer isso, a lei da função pode ser: as unidades serão igual a 600 T, né? Que à medida que eu tiver 1 hora, eu vou ter 600 embalagens. 2 horas, 1.200 embalagens. E aí, sucessivamente. Como eu posso chamar isso aqui de f de x e isso aqui de x? Aí, nesse caso, a lei ficaria: f de x é igual a 600x. Como eu poderia chamar isso aqui de y e isso aqui de x também?
Aí, nesse caso, ficaria y igual a 600x e etc, né? A lei, ela vai só mudar a incógnita que a gente vai estar usando aqui, mas a lei em si, o intuito da lei em si vai ser sempre o mesmo.